Olá, estudante do estado do Paraná, do Brasil e do mundo que está acompanhando esta aula para o segundo ano do ensino médio. Seja muito bem-vindo aonde quer que você esteja. Muito obrigado por permitir a nossa entrada aí na sua casa ou onde quer que você esteja acompanhando a nossa aula. Eu sou o professor Andrew. Eu sou a professora Joyce e um abraço caloroso ao professor Thierry. Então, nossa aula de hoje, nós vamos estar tratando de alguns assuntos que são muito importantes relacionados às fontes de energia. Só antes, eu quero que você acompanhe aqui na tela algumas orientações que são fundamentais para a nossa aula de hoje. A primeira delas, professora Joyce. É você acessar o Google Classroom, executar a atividade no link número 1, envie a sua atividade e aí sim sua presença foi garantida, não é, professor? Exato, e também realize as demais atividades que estão sendo propostas pelo seu professor ou sua professora aí no seu colégio. E também não deixe de interagir nas aulas ao vivo que estão sendo promovidas aí com os seus professores e os seus colegas de turma. Isso, além disso, todos os problemas relacionados a envio ou ainda assimilação ou visualização das atividades, entre em contato com sua escola, tenho certeza que eles vão dar um jeito de solucionar o seu problema. E já que a gente está falando em entrar em contato, nossa aula hoje ela é ao vivo, ou seja, você estudante que está acompanhando essa aula em casa, você pode e deve interagir com a gente. E existem várias formas que você pode estar interagindo com a gente. A primeira delas é pelo canal Aula Paraná no YouTube. Então aqui na tela vai aparecer para você um QR Code, que você pode estar apontando o seu celular e capturando esse QR Code, onde você vai ser direcionado para o canal oficial do Aula Paraná no YouTube. E você, estudante da rede estadual de ensino, pode e deve interagir com a gente, mandando perguntas, trazendo seus questionamentos, também pelo aplicativo Aula Paraná e interagindo também nos nossos quizzes que serão promovidos, não é isso, professora? Isso, estamos esperando que você interaja, manda perguntinhas, que à medida que elas vão chegando a gente vai respondendo. Claro que o fluxo às vezes impede que a gente responda na totalidade, mas vamos fazer o possível para atingir o máximo possível de alunos com suas questões. Então interaja com a gente. E agora, o que a gente trabalhou na aula anterior, professora? Foi visto, de maneira geral, alguns aspectos relacionados a recursos minerais, principalmente enfocando o Brasil e dando uma representatividade desses recursos minerais no mundo. E hoje veremos... Nós vamos ver justamente as fontes de energia. Nós vamos caracterizar as principais fontes de energia do Brasil e do mundo, dando uma ênfase na classificação em fontes de energias renováveis e fontes de energia não renováveis. Nós vamos conhecer outras formas de classificação, mas a nossa ênfase maior, de acordo com os objetivos que você pode acompanhar na tela, estão nas fontes de energias renováveis e nas fontes de energia não renováveis. Aí vamos começar, logicamente, com um aspecto conceitual geral. O que é uma fonte energética? De acordo com o slide, nós vamos ter como fonte energética os recursos naturais ou artificiais que a sociedade utiliza em detrimento da produção e a utilização de alguma energia. Então, esse é o principal conceito de fonte energética, que também pode propiciar geração de calor ou ainda explosão ou ainda eletricidade. Isso, e aí nós vamos conhecer as formas de classificação das fontes de energia, aonde das várias formas que nós podemos classificá-las, a primeira que aparece na tela para você aqui, ó, é a classificação em fontes de energia convencionais e alternativas. As convencionais, aquelas mais utilizadas e mais conhecidas aí ao longo do tempo, e as alternativas, aquelas mais novas, aquelas que apresentam características que visam quebrar os paradigmas das fontes de energia tradicionais. Isso, e aí nesse link a gente aproveita para aprofundar a situação de fontes no que diz respeito à origem da utilização do recurso, como sendo primário ou secundário. Se diz uma fonte primária, aquela de origem natural. Então nós temos como exemplo o sol, o vento, esse seria a fonte primária. Uma fonte secundária é o gerado a partir da fonte primária. Então, por exemplo, da energia solar, o sol gerando energia solar. Então, a fonte seria secundária. Vejam que isso muitas vezes em alguns veículos sistemáticos de transmissão de informação é passado a vocês como formas de energia às vezes. Então, confunde um pouquinho. Às vezes entra como fonte secundária e às vezes como forma de energia. E aí nós vamos ver o grande objetivo da nossa aula, o grande foco, que é a classificação em fontes de energia, renováveis e não renováveis. Aonde as fontes de energias renováveis, conforme vocês podem acompanhar na tela,
são fontes de energia renováveis aquelas que não se esgotam rapidamente em função da sua utilização pelo ser humano. Ou ainda, é aquela que pode ser regenerada ou reutilizada em uma escala que possa sustentar a taxa de consumo. Ou seja, é fundamental que para uma fonte de energia ela ser renovável, ela tem que ser reposta. E falando em fonte de energia renovável e não renovável, temos alguma participação aí, professora? Nós temos o Gabriel Stenzel, que falou que da última vez não pôde participar, mas está ativo aí. Eu quero uma perguntinha aí, então, Gabriel. E, logicamente, chamamos a atenção dos colégios nos quais nós trabalhamos, né, professor? Isso. Então, quero ver a participação do 2º ano no Colégio da Polícia Militar, que inclusive eu trabalho. Quero perguntinhas aí, pessoal, mandando perguntinhas. E o pessoal de Almirante Tamandaré, do Colégio Estadual Professor Edmar Wright, também quero participação. E falando em participação, a gente tem aqui o Leonilson de Nova Laranjeiras pedindo um abraço e dizendo que está gostando muito da nossa aula. Muito obrigado. Dentro da caracterização de fontes não renováveis, muito se fala e a utilização do não muitas vezes identifica como um recurso esgotável. Na verdade, as fontes, elas são reutilizáveis, mas o que faz com que algumas delas sejam deixadas de lado ou sistematizem novas pesquisas para a busca de novas, é que a utilização é tão forte, tão insistente, que ela se torna insuficiente perante o consumo. Então, dessa maneira, ela é classificada como não renovável. Exato. Então, as não renováveis, aquelas que não podem ser repostas. E aqui nós temos uma imagem que você pode acompanhar na sua tela, onde do lado direito da sua tela você vai perceber ali as fontes de energia renováveis. E aí à esquerda você observa as fontes de energia não renováveis. E esse gráfico eu vou deixar a professora Joyce caracterizar ele um pouquinho mais, mas antes também vamos mandar um abraço para o André Oliveira, dizendo que gosta muito de geografia. Só faltou citar de qual cidade do estado do Paraná que você está falando. Isso, Juliano, aqui tá mandando, Juliano Matheus Abeg, no Colégio Estadual Marechal Rondon, tá mandando um abraço. Abraço para você aí, querido, manda perguntinha para nós. Dentro dessa caracterização da imagem, a gente percebe alguns exemplos nos quais a gente pode identificar essa situação da renovabilidade. Então, dentro das fontes não renováveis, olhando a imagem, nós vamos ter como energia a base do petróleo, gás natural, carvão e energia nuclear. Dentro das mais renováveis, nós vamos ter a biomassa, eletricidade eólica, solar e geotérmica como características. Mas o principal de tudo é entender que a sistemática utilização de fontes puxa uma ideia de diversificação. Quanto mais diversificado for a utilização, maior será a probabilidade de não esgotamento do item. Exato. Então agora, para estimular você em casa, você que está acompanhando a nossa aula, interagir ali via aplicativo Aula Paraná, vai ficar na tela o nosso quiz. Vamos lá ler o nosso quiz. O que são fontes de energias? Letra A, professora Joyce, o que são? Recursos usados para a produção de energia. Letra B, professor André. Diferentes modais de transporte. E letra C, professora? Forças internas da Terra que movem a superfície. Vou abrir o tempinho para vocês executarem, voltamos já para a resposta. Vamos lá, quero ver vocês marcando aí, né, professor? Isso, e enquanto vocês estão marcando, a gente vai mandar para o Caio de Oliveira, ele tem uma pergunta aqui, ó. O consumo de energia em cada país depende somente do tamanho da sua população? O que a gente pode falar sobre isso, professora? Eu acho que é totalmente direcionado à quantidade da população e também ao tipo de utilização que cada sociedade desenvolve mais. Exato, porque se a gente for falar na produção, no consumo de energia urbano, no consumo de energia doméstico, nós temos uma quantidade de consumo. Agora, as indústrias, elas também vão ter um grande consumo. E as indústrias, dependendo da sua atividade profissional, elas vão ter uma maior utilização de fontes diversas de energia. Porque nós, nas nossas casas, por exemplo, a professora, nós utilizamos a energia elétrica, nós utilizamos o gás de cozinha, mas a indústria ela vai utilizar uma série de outros elementos. Isso, e agora terminamos o tempinho e eu quero ver a resposta de vocês. Nós tivemos 86% na letra A, vamos lá? Isso mesmo, pessoal, gostei de ver a participação. Isso, e a Sofia Menezes, quais as fontes de energia renováveis são consideradas não poluentes na natureza? Então aqui, ó, quais as fontes de energia renováveis, aquelas que podem ser repostas, são consideradas não poluentes? Aí a gente pode até fazer uma referência àquela imagem que nós vimos aqui anteriormente, onde a gente percebe que, por exemplo, a energia eólica, ela vai utilizar a ação do vento para a produção de eletricidade sem necessariamente a queima de algum combustível, resultando no quê? Na energia. Aqui neste gráfico que você visualiza na sua tela, representado pelo fogo. Porém, estamos falando em energia, em transformação de uma fonte em outra.
Veja, o interessante desta pergunta é que muitas vezes se fala em poluição e se fala em impacto ambiental. Quando você perguntou sobre poluentes, o professor André muito bem explicou. Mas quando você fala sobre impactos ambientais, aí, de forma geral, todas elas têm impactos positivos e negativos no meio ambiente. Então, uma questãozinha a ser relevante. E o André de Souza, lá do colégio do CEP de Guaíra, do CEP Guaíra Curitiba, é possível produzir uma fonte renovável uma fonte não renovável através de uma renovável? Nesse processo de transformação de fontes de energia, eu acho que o que ele quer saber, André, vamos ver se é isso que você está querendo saber. Se a gente pode, a partir de uma fonte não renovável, produzir uma fonte renovável. Eu acho que de acordo com a utilização no sentido quantitativo, porque a gente frisou que a renovabilidade é associada à quantidade do uso. Então, a esse esgotamento é ligado literalmente à proporção do uso. Então, você pode transformar em renovabilidade de acordo com a diminuição e a diluição em outras fontes energéticas. Então, vamos continuando aqui com a nossa aula. Agora, o que nós vamos falar aqui? Sobre as fontes não renováveis. Parte da eletricidade que nós utilizamos provém das fontes de energia não renováveis e são produzidas em centrais térmicas. O calor que se libera durante a queima desses combustíveis pode ser utilizado para mover as turbinas das centrais e produzir eletricidade que chega às nossas casas através dos cabos de alta tensão, através das linhas de transmissão. Então, no Brasil, por mais que o potencial hidráulico seja muito utilizado, nós temos em várias partes do mundo a energia térmica sendo utilizada para a produção de eletricidade. Isso. Isabelle, daqui a pouquinho nós vamos responder a sua pergunta que é relacionada à energia solar, tá? Dá só um tempinho que a gente já retoma a sua perguntinha, porque nós estamos ainda falando das não renováveis. E agora, entrando em petróleo, logicamente, não podemos deixar de falar, ainda é considerado o chamado ouro negro, entre aspas aí, e dentro dessa caracterização, a gente precisa entender por que essa sistemática. Uma das atribuições que mais facilita e coloca o petróleo em tão alto quesito de utilização é a diversificação de produtos que ele viabiliza. Então, isso faz dele ser um produto muito procurado e ser muito retirado no subsolo, tanto no meio marinho quanto no meio terrestre. Isso, e devido às circunstâncias que foi formado o petróleo, ele é encontrado em cavidades existentes nas camadas do subsolo, quer em terra firme, quer sob o mar, geralmente acompanhado de água salgada e gás natural. Então, todos os processos que deram origem à formação do petróleo, eles são resultantes das condições físicas e dos processos geológicos aos quais o nosso planeta foi submetido. Então, esse líquido, esse que entrou em decomposição junto com o material orgânico, o qual ficou acondicionado durante milhares e milhares de anos, deu origem ao petróleo. E juntamente com o petróleo, nós temos a liberação de gases, que também ficaram confinados nessas cavidades, dando origem ali ao gás natural. Isso. Na continuação, temos o próximo slide. Nesse, você vê a estratificação do solo, você vê a compartimentalização e a sedimentação que, por causa da pressão, tanto do externo quanto do interior do planeta, viabiliza a transformação do material em petróleo. Então, aqui é um exemplo muito interessante da organização possível, sem esquecer, pessoal, que isso acontece tanto no meio terrestre quanto no meio marinho. No caso do Brasil, nós temos na plataforma continental áreas que já são cobertas pela água do oceano, onde nós temos a produção, a extração de petróleo. Porém, nos Estados Unidos, nós temos várias áreas nos Estados Unidos, no Canadá, no Alasca, onde o petróleo ele é obtido em áreas continentais, ou seja, no próprio continente mesmo nós temos a obtenção do petróleo. Temos alguma participação? Tem, o Thiago Bernardo da Polícia não me deixou aqui na mão. Ele está perguntando exatamente uma questãozinha que eu acho muito pertinente sobre a qualidade do petróleo. Como nós temos a sedimentação e temos então a origem a partir dos elementos que ali se fundiram, nós vamos ter tipos diferenciados de petróleo. Nisso se assenta uma situação da autossustentabilidade do petróleo brasileiro. Exato. Então, o Brasil é considerado autossustentável em petróleo, só que ao organizar-se os materiais do petróleo brasileiro, nos faltam alguns itens. Então, a qualidade desse petróleo não é suficiente para o nosso uso. Por isso, a necessidade de importação, né, professor André? Exato. Nós temos também as questões logísticas relacionadas também, principalmente ao processo de refino, onde nós temos
a obtenção dos subprodutos a partir do petróleo. Mas esse assunto aí do processo de refino para uma próxima aula, porque agora a gente vai ver o consumo e a produção de petróleo no mundo, que conforme a gente pode observar nesse gráfico que vai aparecer na sua tela, você está vendo ali as reservas mundiais de petróleo. O Oriente Médio dispondo de aproximadamente 63% das reservas de petróleo do mundo. O Oriente Médio está ali destacado com a coloração verde clara. Então é a área do planeta que concentra as maiores reservas de petróleo. Em contrapartida, professora, qual que é o maior consumidor de petróleo do mundo? Estados Unidos. E veja que interessante a pergunta da Sofia Menezes, que exatamente encaixa nesse slide. Ela pergunta se é possível que acabe a quantidade de petróleo, sendo ela tão pequena. Na verdade, como a gente anteriormente falou, no slide anterior mesmo, existe a sobreposição dos elementos que, por causa da sedimentação e pressão, faz com que haja transformação. Então, levando por esse pressuposto, o petróleo não vai acabar literalmente, mas a quantidade que ele está formando é insuficiente perante o consumo. E olhe que o consumo, quando comparado os países aqui, você percebe uma discrepância muito grande, porque nos assentamos muito em produtos à base de petróleo. Por isso a utilização se torna perigosa, pelo uso desenfreado dos produtos. E aí, quando a gente fala nesse uso, nós podemos pensar em exemplos que nós temos no nosso cotidiano. A quantidade de plástico que nós utilizamos, a quantidade de produtos industrializados cuja matéria-prima é proveniente do petróleo, a nossa matriz energética, o combustível que impulsiona os veículos utilizados aí no mundo inteiro, a gente começa a perceber o quão dependente do petróleo que nós somos. E isso fica muito claro nesse gráfico. E aí a gente consegue fazer até alguns comparativos. Observa na tela. Se a gente observar o número 5, Arábia Saudita, país do Oriente Médio, ele consome aproximadamente 3.918 barris de petróleo por dia. Uma das áreas que concentra a maior reserva de petróleo, 63,3%. E aí, fazendo um cruzamento desses dados, os Estados Unidos, que estão ali com o número 1, com aproximadamente 19.880 barris por dia, estão ali com apenas 5,5% do petróleo existente no mundo. Então a gente percebe essa discrepância e essa dependência das nações acerca do petróleo que existe no mundo. Aí o Iago Giroldo tá mandando um oi. Tudo de bom para você aí, querido. Obrigado por estar acompanhando aqui. A Luma acabou de mandar uma perguntinha. Aqui no Brasil a gente usa mais fontes renováveis ou não renováveis? O que você acha aí, professor? Olha, nós temos, no caso da produção de eletricidade, de energia elétrica, nós utilizamos a matriz hidráulica, nós utilizamos a água como fonte renovável. Aí nós percebemos que o Brasil ele produz uma grande parcela da eletricidade a partir do potencial hidráulico. E aí dá até para fazer uma referência, professora, à usina de Itaipu. A usina de Itaipu, ela é responsável pela produção de cerca de 20% da energia elétrica consumida no Brasil e mais de 90% da energia elétrica do Paraguai, haja vista que ela é binacional. Isso. Então, a gente percebe essa relação direta do consumo. Porém, se a gente observar a indústria, a gente observar os veículos que nós temos, nossos modais de transporte, a gente percebe uma grande dependência do petróleo ainda. Isso mesmo, e aí a gente percebe que nesse quesito o não renovável é mais forte no sentido de produção e também de consumo. E agora a gente vai conhecer um pouco mais sobre o pré-sal, essa camada de petróleo que foi tão discutida nos últimos anos, que se tornou tão alvo assim, de interesse tão grande. Haja vista a importância econômica do petróleo para o mundo todo. Dentro dessa caracterização, é importante ressaltar que dentro daquele slide anterior, onde se mostrou os principais motores e concentradores da exploração do petróleo atual, o pré-sal ainda não estava encaixado, porque só se pode analisar com certeza quantidade e qualidade quando se abre e literalmente se extrai o petróleo. E que no Oriente Médio o petróleo basicamente ele é terrestre. No caso brasileiro, a nossa grande gama de jazidas é no meio aquático, principalmente por causa da separação continental. Nessa perspectiva, o que aconteceu foi a sedimentação de resíduos orgânicos e com o acúmulo de camadas de sal na superfície, foi gerando então essa estrutura de transformação de material orgânico. Como ela vem e sobre ela tem uma primeira camada de sal, então foi denominada camada pré-sal.
Não é que seja no sal, é que logo acima desta camada de petróleo a ser composta, se tem uma primeira camada de sal. Então, o nome vem daí, pré-sal. Na imagem nós podemos ver que tem a camada de sal e a camada de pós-sal. E aí nós temos o assoalho oceânico, né, professor? Isso, e a gente percebe, ao observar essa imagem, o quão profundo está o petróleo do pré-sal e o quão caro, o quão elevado é o custo para a obtenção, e também a gente consegue perceber o porquê que demorou tanto tempo para se descobrir esse petróleo, a disponibilidade desse petróleo. Haja vista que as prospecções em áreas oceânicas, elas têm um custo bastante elevado para se montar uma plataforma, para se fazer a perfuração da rocha, para se fazer a perfuração de toda essa camada de sal, para se chegar a constatar esta camada. Então, o custo para a extração desse petróleo é bastante alto, mas é um petróleo com propriedades químicas, com propriedades muito boas, uma composição química bastante favorável ao uso. E já que a gente está falando em uso de petróleo, nós recebemos aqui, professora, temos uma pergunta de uma estudante aqui, ó, da Luana. Por que os Estados Unidos e China consomem tanto petróleo? Por que eles têm tanto consumo? A gente tem que pensar um pouquinho na organização dessa sociedade. Isso mesmo, então o volume de produtos, a sistemática diária do horário de trabalho, horário do almoço, horário de tudo isso vai influenciar no trânsito e na utilização de produtos à base de petróleo, porque você tem que lembrar que não estamos falando apenas de recursos energéticos ligados a combustível, estamos falando dos produtos que provêm e assentam o asfalto, plásticos e até produtos ligados à estética. Exato. E a gente também tem que pensar na disponibilidade de certos recursos. Por exemplo, a China. A China dispõe de grandes reservas de carvão mineral. Então, ao longo da história, seu desenvolvimento industrial e sua organização de produção de eletricidade se deu basicamente na utilização do carvão. Da mesma forma que durante a Revolução Industrial nós tivemos também o carvão como sendo o principal combustível. E houveram mudanças apenas ao longo de séculos. Então, a gente percebe que existe toda uma organização estrutural fundamentada no modelo proposto utilizando o petróleo como base. Ó, Isabelle Brandão mandou uma perguntinha ótima aqui. Quanto ao petróleo, são tomadas medidas para maior proteção ambiental? Quando falamos do Brasil, especialmente, quando falamos dessa utilização e retirada aquática, nós temos que pensar logicamente nas alterações que foram sendo feitas na mecanização para a extração do petróleo. Então as plataformas evoluíram muito. De plataformas fixas, passaram plataformas móveis e agora se tem a utilização de navios com tubos móveis para tentar diminuir o impacto ambiental e também ser rápida a utilização para qualquer tipo de vazamento. Isso, e daqui a pouquinho tem o Gustavo Henrique, lá do colégio da polícia, daqui a pouquinho ele tem uma pergunta aí para nós. Beleza. Mas agora vamos rapidamente para o nosso segundo quiz ali, ó. Vamos ler então alternativas. Primeira pergunta, quais são as condições que resultaram na formação do petróleo? Letra A, professor André. Deriva continental e redução da temperatura. Letra B, professora. Aumento da pressão e glaciação. Letra C. Deriva continental, pressão e temperatura. Tempinho para fazer, voltamos já já. Enquanto isso, vamos ver perguntinhas. Isso, vamos ver aqui, ó. Então temos aqui o Gustavo Henrique do Colégio da Polícia Militar. Uma vez ouvi dizer que algumas fontes não renováveis podem se renovar ao longo de um determinado tempo. Isso é verdade, professora? Sim, como nós frisamos, esse quesito da renovabilidade é a transformação inerente ao nosso planeta. O que precisamos ter é uma consciência da utilização. E aí vem também um tema bastante trabalhado, que é o desenvolvimento sustentável, que não fala mais para as pessoas deixarem de usar, e sim usar o recurso de maneira consciente. Exato. E aproveite então, da mesma forma que o Gustavo, que o André, que a Sofia Menezes e todos os estudantes que estão interagindo com a gente, mande sua mensagem também, tanto via aplicativo Aula Paraná, quanto via canal do YouTube. Então vamos para a resposta, professora? Isso, vamos lá que o tempinho acabou, quero ver se vocês acertaram. Vamos lá. Tivemos 77% da letra C. Muito bem, alunos. Muito vocês bem. Então assimilaram o conteúdo de maneira adequada. Isso, e agora o que a gente vai falar é rapidinho sobre o carvão mineral, aonde o carvão mineral é um combustível fóssil originado de restos de vegetais que viveram há milhões de anos em locais pantanosos.
E à medida com que esses vegetais morriam, suas partes foram se acumulando nos fundos lodosos dos terrenos. E esse processo de acomodação, de compactação desse material, resultou na formação dessa rocha, que é uma rocha que, quando submetida à combustão, libera uma grande quantidade de calor. E aí, pessoal, aproveitando o ensejo aqui, recadinho para o pessoal das minhas turminhas do ensino médio, aluna que está aí, atividade para fazer, vamos lá, mandando perguntinhas aí. Também tenho aqui a Josiane, que está assistindo nossas aulas. Logicamente, tenho que falar da minha filhota que está aí assistindo a aula, a Yasmin. Muito bem, tenho certeza que está acompanhando a mamãe. E, na continuação, vamos dar a introdução à utilização da energia nuclear. Na energia nuclear, tão falada, tão discutida e muitas vezes colocada de maneira sempre negativa. Mas relembrando que nós estamos puxando uma trajetória que toda fonte deve ser analisada dentro de uma característica positiva e negativa. Na energia nuclear, nós temos a utilização de elementos radioativos pesados e esses elementos devem e são usados em muitos lugares do mundo, visto principalmente a dificuldade na retirada a partir de outros elementos. Só que, claro, nós temos algumas considerações a falar a respeito da energia nuclear. Por exemplo, o elemento do literal lixo atômico, onde e como armazenado será. Além também de falar da extrema qualificação da mão de obra que se faz necessário na utilização nuclear, né, professor? Isso. E a partir dessas análises, dessa perspectiva, é importante também que a gente compreenda como funciona uma usina nuclear. E é para isso que a gente tem essa imagem aqui que mostra para você exatamente os ciclos de água e a movimentação dentro de um reator nuclear. Se você observar aonde eu estou indicando, você vai observar que aqui nós temos o reator e o material radioativo, aonde são submetidos à fissão do núcleo do átomo de urânio, onde nós temos uma liberação de grande quantidade de energia. E essa energia toda é utilizada para quê? Para aquecer a água. Então a água vai aquecer e começa a se movimentar dentro desse ciclo aqui. E aí nós temos um segundo ciclo de água, onde nós temos uma água fria que entra e aqui ela entra em ebulição. E a partir do momento que ela passa pela turbina em ebulição, nós temos a turbina ligada a um gerador que produz eletricidade. Porém, essa água que está dentro desse segundo ciclo, ela precisa ser resfriada. Então, nós temos um terceiro ciclo de água, que é uma água fria, que é geralmente extraída de algum rio ou do próprio oceano, que é bombeada para o interior e novamente para fora da usina. Para quê? Para que haja o processo de resfriamento. E perceba que a água que está tendo contato com o material radioativo, ela não tem contato com a água que está indo para o meio externo. Isso. A Luana Lima Figueiredo, ela está puxando aqui o carvão mineral. Já voltamos na sua perguntinha. Vou fazer link com você mesmo, Luana, na questão da energia nuclear que você coloca sobre a periculosidade da energia nuclear. Sim, ela é um quesito muito a ser ressaltado. Mas lembre que nós discutimos a alta qualificação das pessoas que trabalham na usina nuclear e a verificação em muitas localidades onde não existe possibilidade ou muita dificuldade em utilizar outras fontes energéticas. Então, a utilização da fonte, ela é muito ligada ao que se oferece a ela. Então, ela é perigosa se não for bem adequada, se não tiver a pessoa capacitada, pode sim. Você dá até o exemplo da tragédia em Chernobyl, que foi exatamente isso. O despreparo e muitas vezes a falta de utilização de metodologias para impedir determinados acidentes, né, professor? E aí nós temos também outras situações que também aconteceram. Claro que a mão de obra é muito qualificada, acidentes podem vir a acontecer, mas não trata-se de uma via de regra. E trata-se também de um elevado potencial de produção a um baixo custo. Então são coisas que têm que ser ponderadas na hora de fazer uma análise da produção de energia, seja ela qual a fonte que ela for, a sua capacidade produtiva, seus impactos ambientais e outros tantos fatores. Nós vamos também ver o nosso terceiro quiz agora. Isso, nele você vai indicar a alternativa correta sobre a energia nuclear. Onde nós temos a letra A, professor André? Principal fonte de energia utilizada no Brasil. Letra B, professora? Funcionando certo, a usina libera vapor de água. E a letra C, o único acidente nuclear ocorrido na história foi o de Chernobyl. Vamos lá, alternativa a ser marcada. Enquanto isso,
retrospectiva naquela perguntinha da Luana, que fala sobre a questão do carvão. Ela pergunta se em todos os lugares eu ainda utilizo o carvão. Novamente, aquela perspectiva de que se resgata qual é a necessidade. Nós temos áreas ainda explorando o carvão, só que nós temos outras áreas que passaram a explorar outras metodologias e outras fontes. Ele pode ser danoso porque, dependendo da forma, da retirada, da concentração e armazenamento, ele também é altamente poluidor, né, professor? Isso, e aí vale destacar que no sul do Brasil, mais especificamente no Rio Grande do Sul, nós temos uma reserva de carvão mineral, onde nós temos a produção, a exploração desse carvão, porém, as propriedades desse carvão, elas são bastante baixas. Ele libera uma pequena quantidade, uma baixa quantidade de calor e também ela emite uma grande quantidade de poluentes. Então, são fatores aí que devem ser analisados também ao se fazer a análise do carvão mineral e também é importante que a gente saiba que o Brasil também dispõe de reservas pequenas e localizadas, diferente do que acontece em outras partes do mundo. Isso, nosso tempinho terminou, vamos ver efetivamente a resposta adequada. Eles marcaram aqui com certa dificuldade, porque aí deram uma divididinha ali, mas marcaram mais a letra B. Funcionando certo, a usina libera vapor de água. Isso, então essa é a condição, essa é a alternativa que você deveria indicar. E é importante sempre que, ao analisar uma questão, você tenha calma, você quando estiver realizando a prova do Exame Nacional do Ensino Médio ou qualquer outro tipo de avaliação, que você tenha calma ao realizar a leitura e se atente a algumas palavrinhas, como essa aqui, ó, afirmativa correta, se tivesse pedido a incorreta, que você tenha atenção e calma para realizar a leitura e interpretação dessas questões. Aí nós temos a energia do Sol. É essa a nossa principal força motriz, talvez dentro da perspectiva de utilização, é uma das mais antigas. Então é interessante a gente falar da energia solar, porque muitas vezes, principalmente no Brasil, ainda utilizamos muito apenas para o tipo de energia a partir do aquecimento. Mas ela também pode gerar energia elétrica, né, professor? Exato, nós temos tanto eletricidade quanto calor. A eletricidade podendo ser transformada a partir das placas fotovoltaicas, que são essas que a imagem do lado direito da sua tela mostra para você. Então essas placas fotovoltaicas, elas vão transformar a radiação solar em energia elétrica por meio de processos químicos. Isso. Aqui nós vamos ter a outra fonte de energia, a eólica do vento. Aqui nós temos então a hélice a destacar, e quando falamos da hélice, muito fala-se, só que também temos que analisar a qualidade e o volume do vento da região. Não adianta você instalar esse maquinário se você não tiver a disponibilidade. E por isso, algumas regiões, não só no Brasil, mas principalmente na Europa, têm desenvolvido mecanismos para a construção dessas hélices em alto mar, para aproveitar os ventos marinhos. Exato. E a gente também tem que levar em consideração que essas hélices, esses aerogeradores, quando instalados em áreas urbanas ou próximos às cidades, eles acabam causando algumas interferências nas ondas de telecomunicação, televisão, telefonia e outras formas de comunicação que utilizam as ondas eletromagnéticas que se propagam pelo ar. Porém, o princípio de funcionamento dele é bastante simples. É a força do vento que vai movimentar essa hélice que está presa a uma turbina, da forma que você pode ver na ilustração que aparece do lado esquerdo da sua tela. Então, você está vendo ali a ação dos ventos que vai girando o rotor, que está preso à turbina, ao gerador, que se produz energia e encaminha isso para as unidades consumidoras. Isso. E eu quero aproveitar aqui que eu sei que tem muita gente que está assistindo a gente pela televisão, nós temos vários colegas, professores, pedagogos que estão nos assistindo, e também eu tenho que mandar um abraço para minha filha que está em casa me assistindo, Ana Cláudia, um beijo do papai para você. Agora, vamos falar da hidrelétrica como fonte de energia renovável. Isso, é o nosso principal motor, foi escolhido e analisado dentro do território nacional, algumas áreas do território nacional adequado de maneira excelente, mas para uma questão histórica foi diluído todo em todo o nosso território. Mas existem algumas áreas com maior potencial hidráulico que outras, Exato. Né, professor? Então, dentro dessa característica, o estado do Paraná, principalmente, tem um potencial hidráulico muito grande pela nossa predominância de rios planáuticos. Temos aqui a imagem da Itaipu, né? Isso, a usina hidrelétrica de Itaipu,
que é responsável pela produção de 20% da energia elétrica disponível, utilizada no Brasil e, conforme já foi dito anteriormente, 90% da energia consumida pelo Paraguai. E antes da gente ver como funciona a usina hidrelétrica, eu tenho aqui o André Oliveira agradecendo, dizendo que gosta muito da nossa aula, então nós agradecemos, né, professora? Isso, e muitos alunos, o Leonardo Felipe, dizendo que acertou. Estou gostando de ver o pessoal participando e acertando as nossas alternativas. E o José Carlos quer saber por que os aerogeradores têm que ser tão grandes, por que eles têm que ter uma dimensão tão grande? Para aproveitar o volume de vento de altas altitudes, né, professor? Exato, porque a movimentação atmosférica ela é diferente de acordo com a altitude. Então, muitas vezes nós estamos em uma área aqui próxima ao solo, onde os ventos têm um comportamento. Porém, a altitudes maiores, o vento vai ter um comportamento diferente, o que resulta na movimentação desses aerogeradores. E é fundamental que as localidades onde eles sejam instalados disponham de ventos regulares ao longo de todo o ano, porque são equipamentos muito caros, são equipamentos que custam milhões de dólares para serem instalados. Então, tem que se fazer um estudo da relação custo-benefício e do retorno também na produção de energia. E agora? Aqui a funcionalidade de como se gera, então, energia elétrica a partir da hidráulica. Então, literalmente, o mecanismo é sempre o mesmo, possibilitar e viabilizar a movimentação da turbina. Então, nós vamos ter a água carreada, normalmente a partir de uma área que se chama lago, ou então reservatório. Este lago, então, direciona a água que assume velocidade em declive, que ao passar pela turbina, gera o movimento da turbina e essa turbina girando vai, então, emitir os elétrons necessários para se ter, então, a eletricidade requerida. Convertendo justamente o movimento em eletricidade. Então, nós temos a transformação de uma energia mecânica em uma energia elétrica. E aí nós também vamos falar um pouquinho sobre a biomassa. A biomassa, conforme você pode ver ali na tela, é a geração através da queima de materiais orgânicos. A gente pode pegar como exemplo o bagaço da cana-de-açúcar, que é utilizado no processo de beneficiamento da cana-de-açúcar. Nós também vamos perceber que esta fonte ela libera gases poluentes na atmosfera, mas ela é considerada uma forma limpa. Por quê? A quantidade de dióxido de carbono é absorvida no cultivo desses materiais, zerando seus impactos ambientais. Isso, e aproveitando aqui, se faz análise também do potencial produtivo da região. Então, você utiliza mecanismos para efetivamente fazer um ciclo fechado para viabilizar a melhor utilização do recurso, né, professor? Isso, e aí a ilustração do lado direito mostra para você ali justamente a instalação de uma central que produz energia a partir da biomassa. Então você percebe que ela está muito próxima da onde nós temos ali a produção vegetal. Nós podemos utilizar de várias formas, pode ser através do bagaço, através de outros biodigestores que vão confinar, vão absorver os gases que são produzidos a partir da decomposição e também vão ser utilizados para a queima e a movimentação de geradores. A Michele Siewierskorsky, me desculpe se eu pronunciei errado o seu sobrenome, está falando sobre reservatórios ligados à usina hidrelétrica. Vamos aproveitar o eixo com a biomassa, tanto um quanto o outro, se faz a partir da necessidade. Então, tanto o reservatório quanto a utilização e produção da biomassa se faz a partir da utilização. Claro que dentro da usina hidrelétrica, o lago se aproveita, logicamente, a partir do fluxo e do declive que o rio tem. Então, quanto maior o declive, menor é a necessidade do lago ser gerado. Então, rios onde tem uma presença maior de planície, há uma necessidade de represamento maior para você ter mais velocidade com a água. A mesma coisa na biomassa. Então, você analisa a quantidade a ser produzida pela necessidade gerada. Nós temos aqui a pergunta do Jonathan Santos, ele não colocou o local de onde ele é, mas ele pergunta o seguinte, se a gente pode construir uma barragem hidrelétrica em qualquer lugar, em qualquer tipo de rio, ou se existem alguns critérios para a construção dessas barragens? Então, é a necessidade literalmente vinculada ao volume do declive do rio. Quanto mais planáltico for o rio, melhor a sua utilização. Veja que o Rio Iguaçu, em detrimento disso, das suas corredeiras e de sua correnteza, tem um volume grande assentado de hidrelétricas no seu percurso.
Já outros rios, principalmente se nós olharmos Sim. a região norte, a gente vê uma probabilidade menor de se construir hidrelétricas, porque são rios mais de planície. Então, esse é o potencial que se verifica para a sua utilização. E aí a gente tem que levar em consideração o relevo brasileiro, que é constituído na sua grande maioria pelos planaltos. Nós temos várias áreas planálticas, onde as águas vão conseguir desenvolver grandes velocidades e essas velocidades, por consequência, vão ser utilizadas para a transformação da energia do movimento em energia elétrica. Aí nós vamos ter a energia oceânica, que também durante muito tempo, em alguns livros didáticos, aparece como a energia das marés. Então, se a gente olhar a possibilidade da geração a partir do movimento, essa é uma energia que poderia ser muito mais utilizada. Só que ela tem vários problemas a serem observados. O principal deles, logicamente, é a utilização da água salgada e a maresia que ela provoca, a corrosão dos materiais. Mas isso não impede de você colocar bombas flutuadoras e essas bombas flutuadoras aproveitarem o índice da maré, também retirando aquela necessidade de que a máquina acompanhe a maré. Esta bomba aproveita o movimento da maré, por mais que seja apenas uma maré discreta, para a geração, novamente, do ciclo de movimentação de uma turbina, né, professor? Exato, porque essas bombas elas vão ficar constantemente subindo e descendo, tanto pela variação das marés, quanto pelo movimento natural das ondas. Então, esse processo vai resultar no bombeamento de uma água em um ciclo fechado, onde nós vamos ter a movimentação das turbinas. E nós também temos uma outra forma de produção, onde são instalados, em áreas onde existem as correntes marinhas, onde são instaladas grandes hélices que estão submersas. E essas hélices submersas, elas vão se aproveitando desse movimento das correntes oceânicas para movimentar e para também produzirem energia. O problema é justamente a questão da corrosão e da distribuição dessa energia, porque são áreas em águas profundas, então tem que se construir toda uma estrutura tanto para suportar essa usina, essa fonte de produção, e também cabos para que hajam linhas de transmissão, porque a energia tem que ser gerada, mas ela também tem que ser transmitida. A Michele mandou mais uma perguntinha, estou gostando de ver, hein, Michele? Sobre o tipo de geração em cada subsistema. Na verdade, eu acho que eu falei um pouquinho, me ajude mandando mais esclarecimentos, mas toda vez que se utiliza uma fonte energética, toda vez que se constrói água em detrimento do fornecimento de energia, se faz a partir, literalmente, de um estudo da carência, da necessidade do que o meio nos oferece. Eu acho que isso que você queria perguntar. Me ajude me esclarecendo um pouquinho mais. Mas, novamente, se faz a necessidade de uma análise anterior para, então, a escolha da fonte energética ser utilizada. E aqui, ó, a gente agora tem um monte de participações aqui, tem Everton, tem Tiago, tem Viviane, tem Alan, tem Camila, tem muita gente aqui interagindo com a gente, mandando perguntas, mas daqui a pouquinho a gente responde todas essas perguntas que vocês mandaram para nós, porque agora vem o nosso quiz. Isso. Quando falamos em energia eólica, podemos destacar os seguintes aspectos positivos. Letra A, professora? A elevada capacidade produtiva. Letra B, professor? Energia renovável. E letra C? Interferência nas ondas de telecomunicação. Marque aí, voltamos daqui a pouquinho. Quero ver com vocês aí a respostinha, né, Isso, professor? enquanto eles vão respondendo, quero lembrar que é fundamental que vocês interajam no Google Classroom, validem a sua presença por meio da atividade obrigatória. E como nossa aula hoje tem 50 minutos, ou seja, está sendo uma aula geminada, a aula que estava prevista de acordo com a grade horária para o momento agora, ela vai estar disponível para você lá no Google Classroom, de acordo com a grade normal, e no final de semana, nas reprises que são exibidas aí no sábado e no domingo, essa aula também vai estar disponível para você. Tempo esgotado, professora? Quase, vai entrar nos 15 segundinhos finais, eu já está contando regressivamente. Então, nesses 15 segundos, eles já podem aproveitar para abrir o aplicativo Aula Paraná e já deixar ali o Google Classroom já prontinho para validar a sua presença. Aí, agora o tempo acabou, vamos ver a respostinha que eles marcaram para ver efetivamente se marcaram a letra B. Tivemos 77% na letra B. Parabéns, pessoal! Isso, então, nossa aula de hoje, ela tratou principalmente de classificar as fontes de energia em renováveis, não renováveis e ainda destacar as principais características dessas fontes de energia. Nós também vimos outras formas de classificação,
mas nós demos uma ênfase maior à classificação em fontes de energia renováveis e não renováveis. Isso, e fontes energéticas é um assunto amplamente discutido. Vai aparecer muita coisa ainda a ser executada, a ser pesquisada. Estejam sempre antenados, porque no nosso dia a dia é uma das principais carências que nós temos, a utilização real e mais adequada da fonte energética em nossa região. Então estejam atentos, porque cada um faz diferença dentro do contexto geral. E quero aproveitar e dizer o seguinte, para todo mundo que mandou mensagem aqui que a gente não conseguiu responder as perguntas, essas perguntas você pode estar encaminhando para o seu professor ou sua professora e interagindo nos ambientes virtuais que a Secretaria de Estado de Educação e do Esporte está disponibilizando para vocês. Então quero me despedir de cada um de vocês, deixar um forte abraço para vocês e agora passo a palavra para a professora Joyce. Isso, um abraço bem gostoso para vocês e até um próximo encontro, pessoal. Até mais! Até, tchau, tchau!